Histórias do caminho, a desgraça real. Felicidade e infelicidade relativas. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Concebe-se que o homem será feliz quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se, gradativamente, remontarmos à origem do que chamamos as nossas infelicidades terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro, mau, e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Felizes e infelizes. O conceito espírita da felicidade nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Há pessoas que requisitam conforto demasiado, na preocupação de serem felizes, e acabam infelizes, estiradas no tédio. Criaturas aparecem, pleiteando destaque e, em se crendo ditosas por obtê-lo, confessam-se infortunadas depois, quando se reconhecem inabilitadas para os encargos que receberam. Há felizes nas mesas lautas, comprando enfermidades com os excessos a que se afeiçoam e infelizes, na carência material, entesourando valores imperecíveis, no proveito das lições que o mundo lhes reservou. Em toda parte, surpreendemos os felizes de saúde, que abusam da robustez, caindo na desencarnação prematura, e os infelizes de doença, que senhoreiam longa vida pelo respeito que dedicam ao corpo. Em todos os lugares, os contrastes aparentemente chocantes. Situações risonhas, muitas vezes, geram suplícios por vindouros, por não saber quem as possui, empregar criteriosamente a felicidade que lhes foi emprestada. Aqui e além, surgem, sem conta, os felizes infelizes nos enganos a que se arrojam e os infelizes felizes, nas provações em que se elevam. Sócrates, considerado infeliz, é o pai da filosofia. Anitus, imaginado feliz, ainda hoje, no conceito do mundo, é o carrasco. Jesus, suposto infeliz, é o renovador do mundo. Barrabás, julgado feliz, até agora, na memória dos homens, é o malfeitor. Apliquemos o entendimento espírita aos acontecimentos cotidianos e verificaremos que os felizes e os infelizes não estão qualificados pela abastança ou pela indigência que entremostrem nos quadros exteriores. São e serão sempre aqueles que, em qualquer circunstância, edificam a felicidade para os outros, de vez que as leis da vida determinam seja a criatura medida pelas outras criaturas, especificando que a felicidade ou a infelicidade articuladas por alguém, nos caminhos alheios, se voltem, matematicamente, para quem os formou. Emmanuel. A desgraça real. Tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Delphine de Girardin. A solicitação do Senhor. O homem que se dizia infeliz, depois de haver implorado o socorro dos céus, encontrou, em sonho, o mensageiro do Senhor que lhe falou generosamente. O eterno benfeitor se enterneceu com as tuas lágrimas e te escutou as petições. Em resposta, recomenda-te coragem a fim de que possas receber o apoio divino.
Antes que o emissário terminasse, o homem quase magoado interferiu. Coragem? Acaso não tenho mostrado ausência de medo em toda a minha vida? Guardo medalhas de muitas competições. Escalei o monte mais escarpado de minha região, por 6 vezes fui campeão de corridas arriscadas, já montei potros bravos, por 2 vezes, abati onças no sertão. O mensageiro, porém, sorriu e esclareceu. Sim, tudo isso é para considerar, mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. Emanuel. Ante a sombra. Deixa que o sentimento puro se te derrame do coração por luz permanente da tua alma, a fim de que as sombras exteriores te não sufoquem. Em verdade sobram razões para conflito e mágoa. Desencanto e infortúnio te visitam a esfera de ação cada dia. Problemas e dificuldades, provas e enigmas te perturbam a marcha. Aqui surge o golpe inesperado, através da incompreensão dos melhores amigos, ali, é a frustração de tuas esperanças mais elevadas à face da gratuita perseguição com que muitos te recebem os sonhos de cooperação e bondade. Ontem, era o temporal de suor na preparação da tarefa com que valorizes a existência, hoje é o espinheiro de aflição, portas adentro do próprio lar. Ainda assim, se o sentimento puro te garante a limpeza das intenções, enxergarás a necessidade onde se te afigura surpreender a delinquência, a ignorância onde presumes encontrar a aspereza e a enfermidade onde supões a existência da maldade e da ingratidão. E passarás, adiante, como alguém que se vestiu à prova de fogo para superar o domínio do incêndio e erguer-te-ás para os cimos da vida, à maneira da flor que se levanta, sublime, vencendo o abismo do charco. Haja o que houver, e, ainda mesmo que todas as criaturas se te revelem desfavoráveis, que o teu amor se mantenha inalterável, aprendendo e ajudando, edificando, e servindo sempre. Nesse sentido, é preciso não esquecermos que o coração do Cristo era no último instante da cruz, desolado e sozinho, incompreendido e dilacerado, mas suficientemente puro, a fim de soerguer a humanidade e abençoar o mundo inteiro. Emanuel. A autoaceitação. No capítulo da insatisfação, urge considerar que dispomos atualmente, na Terra, de avançadas ciências psicológicas, ensinando-nos a conhecer as deficiências e inibições dos outros. Entretanto, muito dificilmente reconhecemos com elas o impositivo de estudarmos, não apenas a fim de entendê-las, mas igualmente com o objetivo de aceitar-nos tais quais somos. Admitimos os desajustes e desequilíbrios alheios, todavia, em se tratando dos nossos, muito frequentemente caímos em aflição e rebeldia, aniquilando, tantas vezes, valiosas possibilidades de serviço em nossas mãos. Cada um de nós se coloca em determinado degrau de trabalho e de elevação para atender aos desígnios da vida superior, traçados em auxílio a nós mesmos. Esse é doente ainda, outro convalesce de longa enfermidade espiritual, aquele carrega as consequências de antigos desequilíbrios, aquele outro dispõe de reduzida instrução, e aquele outro ainda transporta consigo próprio os resultados graves de inquietantes débitos contraídos. Todos somos, no entanto, filhos imortais de Deus, e pelos mecanismos da divina providência, cada qual de nós está situado por si mesmo nas condições justas, nas quais venhamos a receber novas oportunidades de trabalho e aprendizagem, reajustamento e melhoria, reequilíbrio e renovação. Ainda assim, se teimamos em não reconhecer a realidade que nos é própria, não somente perderemos tempo precioso, mas também correremos o risco de comprar a inveja e ao ciúme, ao ódio e ao desespero, sofrimento e problemas de que não temos a menor necessidade. Ante as provas e tribulações que nos cerquem, aceitemo-nos como somos, a fim de extrairmos de nós com sinceridade o máximo de bem de que sejamos capazes na ampliação do bem geral, porque a vida é um parque de promoções permanente para quem trabalha e serve todo espírito que se aceita qual é, de modo a fazer de si o melhor que pode, para logo se desvencilha de qualquer sombra, a fim de engajar-se na jornada bendita do próprio burilamento, partilhando a conquista incessante de luz e mais luz. Emanuel. Infelicidade. Ante o manancial de bênçãos do Espiritismo com Jesus, a verdadeira infelicidade será sempre receber sem dar. Reter os bens do mundo sem distribuí-los. Guardar a fé, menosprezando os que sofrem o frio da indiferença. Iluminar a si mesmo, escarnecendo os que ainda jazem na sombra. Exibir humildade, amaldiçoando as vítimas do orgulho.
Ornar a própria senda com os mais altos valores culturais, recusando a esmola do alfabeto aos que padecem a chaga da ignorância. Conservar a própria saúde, olvidando os enfermos. Encastelar-se no conforto, esquecendo os que são afrontados pela miséria. O infortúnio real será ainda de ensinar o bem sem praticá-lo. Conhecer a verdade e consagrar-se ao erro sistemático. Aceitar os princípios da sublimação espiritual, mergulhando-se nas trevas da animalidade e da estagnação nas linhas inferiores do mundo. Saber o caminho da elevação própria, tentando enganar a si mesmo no fundo despenhadeiro da ilusão. Matar o tempo destinado a enriquecer-nos de vida. Há muita felicidade na terra que não constitui senão trilho descendente para o abismo da aflição. Muitos riem agora, ostentando falsa alegria na máscara de carne para chorarem amargamente depois. Aprendamos a viver para o bem dos outros, a fim de encontrarmos o nosso verdadeiro bem. Almas inúmeras se julgam bem quando apenas se encontram bem mal no exclusivismo a que se afeiçoam e outras tantas se supõem mal dotadas pela existência, encontrando nas dores que as assaltam o acesso à libertação do mal a que se escravizam. A felicidade duradoura e justa nasce para nós da felicidade que ascendermos no caminho dos outros, e, por isso, compreendendo com o Evangelho que mais vale dar que receber, procuremos distribuir os bens que o Senhor nos empresta, a bem de todos, na certeza de que somente assim conquistaremos, em nosso favor, a felicidade do sumo bem. Emmanuel. Prontuário da alma. Quanto mais se aperfeiçoam as técnicas e processos de vivência na civilização, mais se ampliam os dispositivos de proteção e defesa, a benefício da vida humana. Leis de trânsito previnem acidentes. Isoladores controlam cargas elétricas. Antibióticos extinguem infecções. Anestésicos frustram a dor. Recorda que o progresso do mundo te faculta igualmente criar um prontuário da alma, capaz de imunizar-te contra desespero e amargura, angústia e insatisfação. Referimo-nos ao binômio serviço e esquecimento, suscetível de conferir-nos tranquilidade sempre que seja posto em ação. Quando apareça o sofrimento nascido de supostas decepções ou ingratidões do comportamento alheio, trabalha para o bem e ouvida a todo mal. Se entregamos o coração em tais circunstâncias ao fel do pessimismo ou se alugamos a palavra ao domínio da queixa, será justo interrogar-nos quanto à inconsequência de nossa própria atitude. Ressentimento ou desânimo de nossa parte traduziriam superestimação de valor, com respeito a nós mesmos, e espírito de irritação ou de azedume pressuporia, de nosso lado, a posse de uma superioridade ilusória. Forçoso compreender que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, estamos ainda longe do aprimoramento a que aspiramos chegar. E para a iniciação de semelhante burilamento ou mesmo para continuar dentro dele depois de começado, é indispensável contribuir na formação da felicidade de outrem, sem que outrem nos deva retribuir. Em quaisquer dificuldades e males, procura a prática do bem e, na lavoura incessante do bem, busca transpor obstáculo a obstáculo, na certeza de que assim liquidarás problema a problema. Isso porque servir e esquecer serão sempre as bases da harmonia e da elevação. E a vida assim será constantemente porque se hoje somos chamados a agir em socorro aos outros, amanhã provavelmente serão os outros chamados a agir em socorro a nós. Emmanuel. Talentos. A pobreza não é criação do Todo Misericordioso. Ela existe somente em função da ignorância do homem que, por vezes, se arroja aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando o desequilíbrio e a penúria. Há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas, em toda a parte. Observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu e não te esqueças de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. O ouro é talento com que se pode ampliar o progresso. O apuro da inteligência é recurso de extensão da cultura. A escassez é o processo da aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. A alegria é fonte de estímulo. A dor para quem se consagra à aceitação construtiva, é capaz de se transformar em manancial de humildade. Cada qual de nós recebe na herança congênita do pretérito, as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências no mundo, de acordo com os méritos e necessidades que apresentemos. Em razão disso, é indispensável saibamos aproveitar o tempo. Qual deve o tempo ser utilizado, de vez que os dias correm sobre os dias,
até que o Senhor nos tome conta dos créditos, que generosamente nos emprestou. Usa a compreensão para que a fortuna terrestre te não prenda nas teias da sovinice e para que a carência de ordem material não te encarcere nas labaredas da rebeldia. A abastança que se desmanda no egoísmo e a aprovação que se perde na delinquência encontram-se, desamparadas por si mesmas, nas veredas do mundo. Derrama o tesouro de amor que o Pai Celestial te situou no coração, através das bênçãos de fraternidade e simpatia, bondade e esperança para com os semelhantes, e em qualquer grupo social no qual te vejas, serás, invariavelmente, a criatura realmente feliz, sob as bênçãos da terra e dos céus. Emanuel. Comentários finais. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações, quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Amado Mestre Jesus, obrigado por estar sempre ao nosso lado, obrigado por nos ter sempre amado, obrigado pois segue nos amando, auxiliando e cada um de nós transformando à medida que aceitamos a tua abençoada amizade. Ser seu amigo é seguir tua orientação, abençoando a cada irmão que a sabedoria divina trouxe até o nosso coração, para a nossa própria redenção. Ainda que muitas vezes em difícil condição, somos todos irmãos. Mestre amado, és a luz do mundo. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre tal é a lei. Base bibliográfica. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, livro 4. Capítulo 1. Penas e gozos terrestres. Item 1. Felicidade e infelicidade relativas, questões 920 e 921. Opinião Espírita, pelos Espíritos Emanuel, André Luiz, Médiuns Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira. Capítulo 40. Felizes e Infelizes. Estudo da questão 921, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, item 24. A desgraça real, Delphine de Girardin. Livro de Respostas, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 37. A solicitação do Senhor. Escrínio de Luz, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 44, Ante a Sombra. Mãos Unidas, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 27, Autoaceitação. Perante Jesus, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 18, Infelicidade. Mãos Unidas, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 45, Prontuário da Alma. Dinheiro, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 13, Talentos. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 11 Amar o próximo como a si mesmo, a Lei de Amor item 8, Lázaro, Paris, 1862.